Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria, mais uma vez nós estarmos na casa do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmos de número 42. Enquanto os irmãos acham, sou grato ao Senhor nosso Deus por mais essa oportunidade, a qual Ele nos concede de mais uma vez nós estarmos em sua presença. Quero agradecer também o pastor Paulo, irmã Abigail, na pessoa do pastor Newton, que Deus continue lhes abençoando. Muito obrigado pela confiança. Aos demais irmãos, que Deus nos continue abençoando em Cristo Jesus. Salmos de número 42, diz assim a palavra do Senhor: como a corça ou como o cervo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ações de graça, em meio à multidão que festejava. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Tome seu assento, louvando e engrandecendo ao Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, eu havia colocado algo em meu coração no decorrer da semana, porém o Senhor, Ele tem total liberdade em nosso meio. E o Senhor me levou a essa passagem a qual nós lemos. Nós vemos que o livro de Salmos é o livro mais extenso, é o livro mais longo de toda a Bíblia. E é formado por uma coleção de 150 poemas e 150 louvores a Deus. Seus cânticos, eles expressam o sentimento da alma dos seus escritores, em referência ao culto a Deus. O propósito principal de Salmos, na sua maioria, é louvar, engrandecer e exaltar o Senhor Deus. É cantar louvores, é apresentar cânticos, é apresentar uma adoração pura, uma adoração sem mácula. E aí nós vemos que mesmo o livro dos Salmos, sendo escritos há séculos atrás, o livro dos Salmos nós vemos que é um livro extremamente atual. E o que acontece é que os dias em que nós vivemos parece alguns salmos. Tem dias que nós vivemos dias como o Salmo de número 126. Estamos alegres porque o Senhor Deus tem feito grandes coisas. Porém nós vivemos dias angustiantes como o Salmo de número 70. Apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Às vezes tem dias que nós vivemos que nós só precisamos da misericórdia de Deus. Assim como o salmista Davi escreve no Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, cria em mim um coração puro e não retires de mim o teu espírito. Eu não sei que dia você está vivendo hoje. Eu não sei qual é o salmo que você entrou por essas portas cantando. Eu não sei se é um salmo de tristeza, se é um salmo de angústia, se é um salmo de pressa, mas eu sei hoje que o Senhor, Ele tem um novo cântico para colocar na tua boca. E às vezes você chegou aqui cantando um cântico de tristeza, ou até mesmo um cântico de desespero, mas creia que nessa noite o Senhor Deus pode colocar um cântico de alegria, um cântico novo na tua boca, e você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor, por isso eu estou saindo daqui alegre. E acontece que nós vemos que são dias e dias que nós vivemos. Parece que alguns dias são salmos ruins, salmos de desespero, salmos de angústia. Também tem dias bons, dias que nós levantamos a mão para o céu e nós agradecemos pelas bênçãos.
Mas acontece que em todos os dias, seja bom, seja ruim, seja tendo ou seja não tendo, seja sendo ou seja não sendo, o Senhor Deus é glorificado nas nossas vidas. Às vezes no pior dia da tua vida, é o dia que Deus mais vai ser engrandecido nela, porque quanto mais a dificuldade aperta, mais crente a gente fica. Quanto mais a coisa aperta, quanto mais difícil fica, é aí que nós somos moldados e nós somos forjados por Deus. E acontece que nós vemos dentro disso, que nós entramos no Salmo de número 42. Acredita-se que o Salmo de número 42 foi escrito num período de crise, possivelmente durante um tempo de perseguição e um tempo de exclusão a qual os filhos de Corá viviam. Agora nós vemos que o autor, que o escritor desse texto está vivendo possivelmente um tempo de opressão, um tempo de perda de posição, por causa do tom um tanto melancólico, triste, abatido do Salmo de número 42. Isso fica claro, porque o escritor ele busca um renovo espiritual diferente. Parece que ele quer buscar uma reconexão com Deus, o que é central para a vida religiosa dos levitas, a qual está no contexto do Salmo 42. O Salmo de número 42, ele corresponde ao livro de Êxodo, porque agora eles estão clamando, na sua grande maioria, por salvação e por libertação a Deus. Então nós vemos que os Salmos de número 42 apresenta algumas verdades, e que se virassem para nós e dissesse que o Salmo de número 42 foi escrito ontem, nós acreditaríamos, porque é um salmo extremamente atual, a qual nós vemos um homem, possivelmente num tempo de angústia, num tempo de dificuldade, num tempo em que ele precisava se reconectar novamente ao Senhor. Parece que ele clama veementemente pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Parece que ele está vivendo num dos dias que nós acreditamos hoje ser os nossos dias mais difíceis. Mas acontece que agora o Salmo de número 42 vem trazendo algumas verdades. Agora o Salmo de número 42 começa dizendo, o salmista está dizendo diretamente a Deus: Deus, assim como a corça, ou assim como o cervo, ele brama, ele anseia, ele clama pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Depende da sua versão, mas a Bíblia vai nos dizer: assim como a corça, ou assim como o cervo brama, anseia, assim pelas correntes das águas, assim, ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Agora acontece que o salmista está revelando algo aqui muito poderoso. Acontece que agora o salmista está virando para Deus, está reconhecendo a sua total dependência, porque dentro dessa metáfora a qual ele faz, olha, assim como o cervo, ele anseia pela água, Deus, assim é minha alma pelo Senhor. E escute isso comigo, acontece que o cervo não vive sem água. O cervo, ele é um ser que ele precisa, é um animal que ele precisa de água para beber. Assim também somos nós precisamos do Senhor Deus, porque sem Ele nós também não existimos. A Bíblia nos diz que nele existimos e nele vivemos. Acontece que o salmista está dizendo: Senhor, assim como o cervo não vive sem água, assim como o cervo depende da água para viver, para respirar, para andar, Senhor, assim como ele é para a água, eu sou para o Senhor. Eu não vivo sem o Senhor, eu preciso do Senhor, o Senhor me sustenta, o Senhor me dá graça. Resumindo aqui, o salmista está dizendo: eu quero te convidar a levantar as tuas mãos para o céu nessa noite e a declarar: Senhor, assim como o cervo ele brama, assim como ele anseia, assim como ele precisa, Senhor, nós precisamos do Senhor. Sem Ele não tem Assembleia de Deus do Belém, sem Ele não tem pastor, sem Ele não tem líder, sem Ele não tem orquestra. Hoje nós reconhecemos que nós não somos nada sem o nosso Deus. E eu quero te convidar, levanta a tua mão para o céu e libere uma palavra de adoração ao Senhor nessa noite. Acontece que ele revelando a sua dependência dessa maneira, eu imagino se alguém chegasse para ele e perguntasse:
Por que que você tem sede desse Deus? Por que que você precisa tanto desse Deus? E me vem uma resposta: olha, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isaías me diz que ainda antes que houvesse dia, ele é, e agindo ele, quem impedirá? Eu acredito comigo, o salmista olhando para si dizendo: eu sou tão fraco, eu sou tão miserável, mas tem um Deus tão grande, um Deus tão forte, um Deus poderoso que eu dependo dele, e é um Deus que me ouve, é um Deus que tem relacionamento comigo. E acontece que agora isso passa, e agora entra um questionamento do salmista: quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Acontece que nós vemos que agora entra num outro período. Acontece que agora o questionamento ele muda, porque no verso 1 ele apresenta a sua total dependência. Assim como o servo ele precisa da água: Senhor, eu preciso do Senhor da mesma maneira. Mas acontece que agora entra alguns questionamentos, entra algumas indagações, que agora no verso 3 ele diz: olha, as minhas lágrimas, ela tem sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Muitas pessoas têm a falsa percepção, a falsa ideia de que a presença de problema significa a ausência de Deus, sendo que à luz da Bíblia não é assim. Nós vemos que às vezes quando se apresenta alguma dificuldade, é aí que o Senhor ele se manifesta. Acontece que está acontecendo no meio do mar uma tempestade. Tem um barco cheio de discípulos, mas dentro do barco tem um homem que está diferente deles, porque os discípulos dentro do texto se mostram apavorados, mas quando vão se dar conta desse homem, ele está dormindo na proa do barco. Calma aí, tem tempestade, mas tem um Deus que está dormindo dentro do barco, ou seja, presença de tempestade não significa ausência de Deus. Acontece que nós vemos dentro do texto que o salmista diz: olha, constantemente me perguntam, aonde está o teu Deus? Porque as pessoas elas olham para a crise e se perguntam, aonde está Deus? Porque logo ligam a presença de um problema, a presença de uma dificuldade, a ausência de Deus, a falta da operação de Deus, mas não é dessa forma. Acontece que, aonde está Deus? Estão perguntando para o salmista, mas acontece que um pouco atrás, tem um homem sentado na cinza, se coçando com um caco de telha, dizendo: aonde está Deus? O meu Redentor, ele vive, e em breve ele vai se levantar. E se nos perguntarem hoje, aonde está o teu Deus? Ele está aqui. Muitas pessoas ficaram em casa, muitas pessoas quiseram ver algo fantástico, foram procurar na TV, mas está acontecendo algo fantástico que é aqui hoje. Jesus está aqui, Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está enchendo o crente de força aqui, e Deus está dizendo nessa noite: fica tranquilo, porque eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Então nessa noite, se te perguntarem aonde está teu Deus, diga: ele está aqui, mas ele também está lá. Satanás não tem esse poder, mas o meu Deus está aqui, ele está lá fora, ele está aqui dentro, e Deus está dizendo: fica tranquilo, porque quando te perguntarem, é eu que tomo a palavra. Ramaia sera bacana, ramaia fácil. Aonde está o teu Deus? Mas aí o salmista ele entra numa outra fase. E agora o salmista ele puxa na memória. O salmista ele lembra dos tempos de normalidade. Por quê? Por algum motivo o salmista ele está exilado. Por algum motivo ele está preso. Mas nós vemos que ele diz: quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, porque eu costumava ir com a multidão, conduzindo em procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio ao povo que festejava. Eu vou refrescar a tua memória um pouco. Há exatamente 5 anos nessa data,
tinha um vírus chegando por aí, colocando todos nós dentro de casa, sem saber o que ia acontecer, sem saber como ia ser sem culto, como ia ser as coisas. Mas eu te digo, Deus ele é tão bom, e Ele é um Deus que está presente em todas as fases, que nós nos lembramos disso, e hoje nós temos a oportunidade de lembrarmos desse tempo de dificuldade, e nós não perdermos a nossa oportunidade hoje, e levantar a tua mão para o céu e agradecer. Às vezes a normalidade ela é banalizada, mas eu quero te agradecer, eu quero te convidar a agradecer nessa noite, porque o Senhor tem te dado saúde. Às vezes essa palavra não é a que você queria ouvir num domingo como esse, mas Deus está te dizendo: me agradeça, seja grato pela normalidade que eu te dei. Tem pessoas agora que estão na prisão, tem pessoas que estão numa cama de hospital, sendo alimentados por sonda, tem pessoas agora que estão acamadas em casa, adoentadas, que não podem vir, mas que é uma notícia boa: você chegou até aqui com graça, com saúde. Levanta a tua mão para o céu e libere uma palavra de gratidão ao Senhor. Deus, muito obrigado, porque quando me perguntam onde está Deus, eu vejo Deus dentro dessa casa, agindo em nossos corações e nos fortalecendo a sermos mais gratos ao Senhor. E agora o salmista se lembra da normalidade. O salmista ele lembra todas as vezes que ele podia ir no culto, irmão Márcio, no culto de domingo sem problema. Ele se lembra dos cultos de ensino que ele vinha e não perdia. Ele se lembra da oração de manhã que ele vinha. Ele lembra da escola dominical que ele não perdia uma lição. Agora ele se lembra da normalidade. E pode te dizer uma coisa: tem muitas pessoas que só vão dar valor quando não puder mais. Tem muitas pessoas que só vão dar valor nisso aqui, num culto de domingo que nem esse, quando não tiver mais. Mas eu te digo nessa noite, Deus tem compromisso com quem é compromissado, e nós estamos aqui por prova disso. Eu te garanto para você que tem pessoas que hoje pensaram em vir para a igreja, mas quando olharam para o céu cheio de nuvens, irmão Márcio, com o céu preto, pensaram: vai chover, eu não vou nada, eu vou adiantar as coisas da semana, eu vou adiantar as coisas da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Mas na verdade, quando a gente não vem, não rende é nada. Mas Deus está dizendo aqui: enquanto você está aqui, eu cuido das tuas coisas lá. Enquanto você está aqui, eu abro porta lá. Enquanto você está aqui, eu fecho cova lá. Enquanto você está aqui, correntes são quebradas lá. Ele se lembra da normalidade. Mas agora acontece, ele revela a sua dependência. Ele revela que ele precisa de Deus como um animal precisa da água. Acontece que agora ele se angustia, porque as lágrimas dele são alimento de dia e de noite. E as pessoas perguntam: onde está Deus? Ele se lembra da normalidade. Mas acontece que agora começa-se um diálogo extremamente profundo. É um dos diálogos mais profundos relatados em toda a Bíblia. Acontece que agora ele vira para si mesmo. É como se ele estivesse falando com um espelho, literalmente. E ele vai começar um diálogo com a sua alma. A alma que é a parte invisível e imortal do homem. Acontece que aqui agora nós estamos falando da fonte dos sentimentos, das emoções e da consciência. Acontece que agora existe um diálogo, existe uma conversa extremamente profunda, que agora o salmista vai virar e vai dizer: olha, por que está tão abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Acontece que espera em Deus. Espera em Deus. Põe a sua confiança em Deus. Mas acontece, e o Salmo de número 42, ele vai contra a normalidade. Por quê? Geralmente, quando nós estamos mal, geralmente o conforto vem de dentro para fora. Mas aqui é ao contrário. Parece que é algo que vem de fora para dentro. Porque agora o salmista está dizendo: olha, por que estás abatido, ó minha alma? É como se ele estivesse olhando para o espelho e dizendo: por que você está tão abatida? Eu quero saber de onde ele encontrou tanta força, aonde ele achou graça para virar para a alma
e para dizer por que você está tão abatida, por que você está tão triste, por que você está com tanto medo, e por que você se perturba dentro de mim. Acontece que isso vai contra o que nós acreditamos por normal. Paulo vai nos dizer: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Geralmente, o consolo vem de dentro para fora, mas aqui é diferente. Parece que essa palavra de conforto e de ajuda vem de fora para dentro. Acontece que agora nós vemos que se inicia e que se desenvolve um diálogo extremamente profundo, extremamente doloroso. Por que você está tão triste, ó minha alma? E por que você se perturba dentro de mim? Primeiro vem uma pergunta, mas depois vem uma ordem, um conselho. Minha alma, beleza, por que você está tão abatida? Por que você está tão assustada? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Espera em Deus. É como se ele estivesse dizendo para ele mesmo: espera em Deus. Alma, está abatida? Alma, está angustiada? Eu mesmo tenho a solução para te dar. Espera em Deus. Põe a confiança em Deus. O salmista vai dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, irmã Janaína, mas nós não somos que nem ele. A gente não confia nos outros, a gente não confia no governo, a gente não confia na mídia, a gente faz menção do nome do Todo-Poderoso. Sabe por que você ainda está de pé? Sabe por que você ainda não caiu? É porque tem algo dentro de você que te renova, dia após dia. É algo que o mundo não entende, não consegue compreender, mas parece que quanto mais você é provado, mais sede vem de dentro, mais você anseia pelo Senhor. Levanta a tua mão para o céu nessa noite. Eu quero te convidar agora, porque Deus está dizendo ao meu coração agora, que Ele vai começar a renovar crente aqui, de dentro para fora, de dentro para fora. É algo profundo, e eu quero te convidar nessa noite a sair do raso, a tirar água do tornozelo, a tirar água do joelho, a tirar água do lombo e começar a nadar no lago do Espírito. Levanta a tua mão para o céu e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. O mundo não entende. Às vezes você sendo provado, às vezes você com o coração contrito, num culto como esse, o diabo pensou: hoje ele não vai. Hoje ele vai olhar para o céu que está preto, ele vai olhar para a segunda-feira que tem boleto para pagar, ele não vai. Mas aí tem algo que de dentro que ninguém explica. É algo de dentro que diz assim: se não for, você não vai se aproveitar em nada. Vai para a casa do Senhor, se esconde no esconderijo do Altíssimo, porque no esconderijo ele é diferente. O salmista ele diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra é debaixo do Onipotente, ele vai descansar. Nós somos o único povo que consegue encontrar descanso enquanto tudo vai mal, Anderson. Nós conseguimos encontrar descanso quando a família não vai bem, quando a saúde não vai bem, quando as finanças não vão bem. Nós achamos um descanso, porque Paulo vai dizer: olha, eu sei lidar com a falta, eu sei lidar com a fartura, mas tem uma coisa: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou forjado independente da situação. O meu coração está doído, o meu coração está quebrado, mas eu tenho algo diferente. Eu tenho alguém que me fortalece, eu tenho alguém como base. E Deus está dizendo aqui: não importa como você chegou, hoje eu te dou uma palavra de renovo, de refrigério, para você levar para a tua semana. E eu quero aqui liberar uma palavra profética por meio da palavra de Deus. Satanás não vai entender o que vai acontecer a partir de hoje, porque você está sendo renovado hoje. Hoje você está sendo revestido de novo.
Mas tem luta todo dia. Mas tem Deus todo dia. Tem dificuldade todo dia. Mas tem um Deus que ajuda todo dia. Tem luta todo dia, tem leão para matar todo dia. Mas tem um Deus que dá estratégia todo dia. Nós vemos um Deus que é um Deus diário. Nós vemos um Deus que é um Deus que em todos os momentos, às vezes quando você quer parar, quando você está fraco, Ele pega na tua mão e diz: vem comigo. Porque quando a nossa fé ela para, quando a nossa fé ela chega no limite, é aí que nós começamos a ver a mão de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza, mas é a convicção das coisas que se esperam. O verso 6 é a continuação do verso 5. O verso 5 termina com Deus. Logo no verso 6 diz: olha, é impossível agradar-lhe sem fé. E aqueles que o buscam têm que crer que Ele é galardoador, que Ele é abençoador dos que o buscam. Deus está dizendo hoje: eu acrescento um pouco de fé em você hoje. Hoje Deus está te dizendo: eu vou fazer com a tua visão, com que a tua visão ela se oponha, ela ultrapasse, ela seja algo exponencial aos problemas. E ao invés de você olhar a tempestade, você vai olhar para a terra seca que está te esperando do outro lado. Deus está dizendo aqui hoje: eu renovo pessoas aqui, pessoas que estão com a alma batida, pessoas que estão com a alma em crise. Deus está dizendo aqui hoje: eu trago um refrigério, eu trago um tempo novo, e por meio da fé eu prego isso aqui. As coisas estão turbulentas, as coisas estão difíceis, mas certa feita Deus vai virar para Abacuque e vai dizer: o justo viverá pela fé. Aos Hebreus 10:38 vai dizer: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu quero te convidar, por mais que seja difícil, a viver uma semana de fé, a viver um mês de fé, a viver um 2025 de fé. E o Espírito Santo trata o meu coração para dizer: lembra das metas que você fez, dos planos que você fez de 24 para 25, e às vezes você já colocou na gaveta? Tira elas da gaveta, porque hoje eu te acrescento fé e eu te acrescento graça. Isso aqui é resposta para alguém. Às vezes você pode olhar e dizer: não é para mim, mas tem gente que está recebendo. E se você tem fé para receber, eu tenho fé para liberar aqui, dizendo: Deus te traz uma resposta hoje, Ele te traz um renovo hoje, Ele te traz um refrigério hoje. Como encontrar alívio nas dores? Por que o justo sofre? A cada prova que nós passamos, nós saímos diferentes. A cada processo, o caráter da fé é moldado. O nosso caráter, ele é modificado. E acontece que quem passa, quem ninguém passa, chega onde ninguém chega. Acontece que quem não passa por problemas não chega a destinos. Acontece que nós vemos um salmista com um coração extremamente pesado, mas ele vira para si mesmo e diz: olha, por que você está abatido? Por que você está triste? Por que você está preocupado? E logo ele mesmo dá a resposta: espera em Deus. E Isaías vai nos dizer: mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Eles vão correr e não vão se cansar. Eles vão subir. Espera no Senhor hoje. Deus está dizendo a algumas pessoas aqui, eu não sei se você veio para pular, se você veio para levantar a mão, mas Deus está dizendo hoje aqui: espera no Senhor. É difícil? É difícil. Porque ninguém gosta do tempo da espera. Ninguém gosta de aguentar as pedradas. Mas hoje Deus me dá fé para dizer: espera no Senhor, e as tuas forças elas serão renovadas. E o que Paulo fala: olha,
por mais que o nosso homem exterior se corrompa, se desgaste, no entanto, o nosso interior, ele se renova dia após dia. Se coloque de pé com a permissão do pastor. Eu não sei como está a tua alma hoje, mas o Senhor, Ele tem uma resposta para te dar hoje. Eu acredito que Ele já te deu. Mas o Senhor, Ele te chama para algo mais profundo hoje. E eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você não está bem e tu está vestindo super capa de crente. Vem aqui na frente, eu quero te convidar hoje. Você pode vir à frente. Mas eu também quero fazer um apelo. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como Salvador da sua vida? Tem alguém aqui que queira se entregar ao Senhor Jesus como Salvador da sua vida? Se tem alguém, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Mas se tem alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, hoje pode ser a tua última oportunidade. E eu quero te convidar a retornar para os caminhos do Senhor hoje. Se tiver alguém, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Deus está com saudade de você. Deus, Ele marcou encontro com a tua vida nessa noite. Eu sei que não é só às 4. Tem pessoas que não estão bem no nosso meio. Vem aqui na frente. Eu ainda tenho 4 minutos para entregar esse microfone. Tem mais pessoas. Se tiver mais alguém, venha. Nós estamos aqui, nós vamos orar por você. E se tem alguém que ainda não aceitou a Jesus e quer voltar ao Senhor, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, ou levante propriamente a sua mão. Mas hoje, num culto como esse, o Senhor, Ele traz um novo tempo. O Senhor, Ele traz uma nova estação. O Senhor, Ele traz um novo start. O Senhor, Ele traz novos contextos, novas circunstâncias. E pela fé, eu quero orar com você. Eu não sei se a tua dificuldade é em casa, se a tua dificuldade é na saúde. Eu não sei se é nos teus relacionamentos. Mas eu sinto em orar. Mas eu não quero orar por vocês, eu quero orar com vocês. Nós precisamos nos unir em um só propósito. Hebreus 12 nos diz: olha, nós também, pois, estamos debaixo e rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixando todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, e desprezando a afronta assentou-se à destra do trono de Deus. Uma carreira nos foi proposta, e nós estamos numa corrida. Mas hoje Deus te convida a mudar os teus olhos. Ao invés de só olhar para a alma batida, que você olhe para o Jesus que te chamou, e para o Jesus que é o autor e consumador da tua fé. Levanta as tuas mãos comigo. Não tem ninguém para Jesus hoje? Querem alguém que quer voltar para Jesus, aceitar a Jesus como Salvador? Ainda dá tempo. É a última vez que eu pergunto. Tem alguém? Não tem. Mas eu quero orar com vocês. Levante as suas mãos e eles vão cantar. Pai querido e amado, Senhor Jesus, nós olhamos, Senhor, para o contexto nessa noite. Nós olhamos para as circunstâncias.
Nós olhamos ao redor e nós não vemos nada, Senhor, além de dificuldades e trevas. Senhor, mas nós olhamos, Senhor, e nós colocamos os nossos olhos fitos em Ti, Jesus, e nós acreditamos e nós cremos que um novo tempo é chegado, Jesus, e nós louvamos o Teu nome pela fé. Nós podemos contemplar, Senhor, as obras que o Senhor está realizando e que o Senhor vai realizar em nosso meio. Jesus, eu não sei como está a alma do Teu povo, eu não sei se está abatida, se está angustiada, se está ansiosa, Jesus, mas hoje nós olhamos para dentro de nós mesmos e dizemos: Senhor, tem misericórdia de nós. Ó alma, espera em Deus, põe a tua esperança em Deus, pois ainda nós iremos adorá-lo, nós iremos louvá-lo. E Jesus, nós te adoramos nessa noite e nós engrandecemos o Teu nome, Jesus, crendo que o Senhor tem escape, que o Senhor tem providência, Jesus, e que o Senhor está aqui, Pai querido. Toda algema espiritual, Jesus, todo levante de Satanás, Senhor, toda revolta, Senhor, está sendo cancelada, está sendo colocada por terra. Senhor Deus, nós oramos pelo Teu milagre, pela Tua providência, Jesus, e nós cremos que o Senhor trará um novo tempo e grandes coisas tem feito o Senhor.